Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para o nosso terceiro requisito no moldar o discípulo, dando continuidade àquele assunto onde eu falei sobre obediência. Agora eu quero falar sobre o segundo item dentro deste requisito, que é compromisso. Se você não tiver um compromisso, não tem como você ter um bom discipulado pessoal. E falando sobre compromisso, o compromisso é fruto de uma vida transformada por Cristo. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 14 e 15, ele disse: sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Ou seja, ele disse, eu sou devedor, ele se sentiu responsável, ele tinha este compromisso. O compromisso é fruto de um caráter perseverante. Observe bem, em Hebreus capítulo 10, versículo 36, diz assim: porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nós queremos alcançar as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, mas muitas das vezes nos falta compromisso, nos falta perseverança. Nós acordamos com o pensamento, de tarde já estamos pensando outra coisa, à noite estamos pensando uma terceira coisa, e se acordarmos de madrugada, já mudamos de ideia. Então fica difícil, por isso que às vezes a vida está truncada, nada vai para frente. Por quê? Porque não tem compromisso com as coisas de Deus, não tem compromisso consigo mesmo, com o próprio crescimento. É uma pessoa inconstante. Hoje está pensando uma coisa, amanhã está pensando outra, amanhã já não sei. Então, o segundo item no terceiro requisito do moldar o discípulo é compromisso. Sabe, eu quero citar mais uma vez aqui o exemplo de Samuel. E não somente Samuel, mas Samuel e Davi, que são grandes exemplos de perseverança. Lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 18, fala que ele ministrava, Samuel ainda menino, ainda jovem, ministrava perante o Senhor, vestido uma túnica de linho que a sua mãe havia feito para ele. E no capítulo 3, no versículo 1, repete isso dizendo que ele ministrava perante o Senhor debaixo da direção do profeta Eli, ou seja, debaixo da cobertura, debaixo, do direcionamento ali perante o profeta Eli. Então eles perseveravam. E o resultado da perseverança de ambos todos já conhecem. Por exemplo, de Samuel, quando, lembra que eu falei no vídeo anterior a respeito da vida de Eli, que Eli, Deus rejeitou o ministério dele, rejeitou a vida dele. Você sabe que Eli morreu, seus filhos morreram, enfim. Mas Deus usou um profeta para falar com ele antes disso. E o que Deus disse para aquele profeta foi da seguinte forma: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Ou seja, ele está falando que Samuel, aquele mesmo Samuel que perseverava lá crescendo, abrindo as portas do templo, acendendo os candelabros, agora está sendo escolhido para ser um sacerdote fiel. Deus falava a respeito dele. E afinal de contas, ele foi o sucessor de Eli. E Samuel, como eu falei anteriormente, ele foi sacerdote, profeta, legislador e juiz em Israel. Ele liderou os 4 poderes, podemos dizer assim, da nação de Israel. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 8 e 9, diz assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a todos os teus inimigos diante de ti. E te farei um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra.
Ou seja, Davi todos os dias estava lá apacentando as ovelhas do pai, depois saía lá para tocar para Saul, ou seja, perseverando todos os dias, tendo esse mesmo compromisso, aquela vida rotina, aquela coisa monótona, repetitiva, mas ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Você imagina, ele levantou de manhã como um pastor de ovelhas e foi se deitar à noite como o futuro rei de Israel. Ambos perseveraram e alcançaram a promessa, né? Então o que você está esperando? Persevere para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Sem compromisso não há discipulado. Então você precisa estar ali se reunindo com o seu discipulador, crescendo. Amém? O terceiro requisito fala sobre lealdade. Eu gostaria de convidar você para a gente abrir aqui o texto de 1 Crônicas, no capítulo 11, versículo 15 ao 18. Lá fala de 3 chefes dos 30 homens que faziam parte que eram os valentes de Davi. Lá diz assim que 3 dos 30 chefes desceram a penha a ter com Davi na caverna de Adulão. E o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi, ofegante, exclamou: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água do poço de Belém, que estava junto à porta, e a trouxeram a Davi. Porém, Davi não quis bebê-la, mas derramou perante o Senhor. Ou seja, sabe aquele momento que tem que você acaba pensando alto, ou seja, falando aquilo que você está pensando? Davi estava lá, os filisteus lá na porta lá perto do poço, a porta de Belém, e Davi lá na caverna, escondido. E ele pensou alto, ele disse: poxa, eu queria tanto beber da água daquele poço. Aqueles 3 homens ouviram Davi falar isso. Então, eles fizeram uma surpresa para Davi. Eles correram lá, eles passaram no meio dos filisteus. Eu não sei como é que eles fizeram, eles se disfarçaram. Talvez eles podem ter, a Bíblia não dá detalhe, mas eles podem ter mobilizado alguém, matado alguns inimigos, vestido as roupas, enfim. E foram lá e pegaram a água e trouxeram. Davi, está aqui a água. Davi olhou aquilo, assustou com aquilo, falou: não, gente. Ele pegou aquela água e derramou perante o Senhor. Essa água aqui é como se fosse o sangue de vocês. Em outras palavras, vocês correram risco de vida, é como se vocês tivessem dado a vida de vocês para mim. Agora eu pergunto a você, quem eram esses 3 homens? Eles faziam parte dos valentes de Davi, que se juntaram a ele na caverna de Adulão. Davi, quando estava fugindo de Saul, foi para lá. Seus familiares também foram para lá, e estes homens foram. E a Bíblia diz que eles eram homens falidos, diz que eles eram homens endividados e depressivos. Então, veja bem, lealdade nos fala de gratidão. Aqueles homens, eles deviam suas vidas de prosperidade a Davi. Eles eram falidos, endividados, depressivos, ou seja, eram homens que já estavam acabados em Israel. Eles entraram nessa situação na caverna com Davi e saíram de lá como valentes de Davi, os valentes de Davi, homens da alta confiança de Davi, homens que fizeram parte da sua defesa pessoal. Vocês estão entendendo? Então, quando Davi exclamou que queria beber daquela água, eles foram lá e buscaram. Eu costumo dizer que todo ingrato tem a memória curta. Eles não se lembram, os ingratos não se lembram das coisas que você faz por eles. Se você fizer 9 coisas boas e você não puder atender a 10ª coisa, ele vai sempre lembrar daquela 10ª coisa que você não pôde fazer para ele e vai esquecer das 9 que você fez.
e só lembra daquilo que você não pôde suprir. O ingrato tem a memória curta. Então pense nisso. Eu quero fazer uma pergunta para você falando sobre lealdade. O que você é capaz de fazer para o seu discipulador, ou para o seu líder, para o seu pastor, como um gesto de gratidão? Muitas das vezes seu pastor levanta de madrugada para te socorrer, ou a sua família. Muitas vezes você está dormindo, mas seu pastor está de joelho orando por você. Te aconselha, te cuida, ora por você. Quantas vezes? O que você é capaz de fazer para retribuir isso? Não que ele faça esperando, ele está obedecendo o chamado dele, você está me entendendo? Mas para você florescer onde você foi plantado, você precisa ter compromisso, você precisa ter lealdade. Amém? Lealdade não é concordar com o erro. Lealdade é dizer, olha, você está errado, mas eu não vou te abandonar. Lealdade não é passar a mão na cabeça. Lealdade é como uma mãe justa, que o filho erra, filho, você está errado, mas você não vai deixar de ser meu filho, não vou deixar de te amar, não vou te abandonar, mas você está errado. Minha mãe era assim, minha mãe era leal comigo. Então você está entendendo? Minha mãe hoje se encontra com o Senhor. A lealdade, ela nos fala de confiabilidade, sabe? De sigilo, no discipulado, no cuidado, sabe? Então, tanto para você que já é um discipulador, que já está florescendo, você precisa ser leal ao seu discípulo, sabe? Guardar as coisas que ele fala para você, as 7 chaves, e só comunicar ao seu discipulador com a permissão dele. Tá bom? Então é isso que você precisa entender. E eu quero deixar para você aqui um gancho, que eu vou falar sobre fidelidade, mas vai ser infelizmente no terceiro vídeo para não ficar muito longo. Nós falamos sobre obediência, que para você florescer onde você foi plantado, você precisa ter obediência, você precisa ter compromisso, você precisa ser leal. E eu quero falar ainda sobre o quarto, mas esse aí vai ficar para o terceiro vídeo, que é sobre fidelidade. E lá eu vou estar falando sobre o altar escondido. É muito forte, então você não pode perder, tá bom? Eu quero convidar você também para não deixar de se inscrever no canal, de clicar lá no sininho para você receber o comunicado, tá bom? Então, em nome de Jesus, mais uma vez eu falo isso com você, compartilhe com alguém, tá bom? Então, o terceiro requisito para você florescer onde você foi plantado, falando sobre o discipulado 1 a 1, você precisa ter obediência, compromisso e lealdade. Fidelidade vou estar falando no próximo vídeo, tá bom? Para garantir um bom discipulado pessoal. Que Deus te abençoe. Foi um prazer mais uma vez falar contigo e eu te aguardo no próximo vídeo. Amém? Que Deus te abençoe. Floresça onde você foi plantado. Amém? I'm pressing on till I see your face.